Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos mais legais assuntos de Vicente Carvalho, mais importantes assuntos de Vicente Carvalho e também de Guarujá, sempre da forma mais propositiva possível, como todo mundo já sabe, e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. E hoje nós vamos relaxar de verdade mesmo, porque o assunto aqui hoje é gastronomia. E nós estamos aqui com uma especialista para falar disso, é a Carol Buruncizian Magalhães. Eu vou ficar só no Magalhães, tá bom, Carol? Ela é capitão da PM, capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo e uma das mais recentes vencedoras aí do MasterChef, programa de culinária da TV Bandeirantes. Em primeiro lugar, que honra. Obrigado por você estar aqui, primeiro embelezando esse cenário e também pela honra, te dando mais de primeira mão, assim, parabéns primeiro pela conquista e deixa um espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigada, na verdade, tenho que agradecer o carinho de todo mundo que me para na rua, no mercado, na padaria. Foi uma surpresa muito grata, né? E estou muito feliz, ainda a repercussão é grande, redes sociais e tudo mais. Então, obrigada a todo mundo que me para ou tirar foto ou só falar parabéns. Eu estou muito feliz, muito contente. Quando você está de farda, o pessoal reconhece também? Olha, engraçado que outro dia eu trabalho numa sessão administrativa. Certo. E aí outro dia chegou um rapaz que a gente foi ouvir um procedimento e o rapaz perguntou para o meu auxiliar, essa é a capitão que ganhou o MasterChef? Olha só. Porque eu saí da sala, ele falou, é ela, mas aí ele não falou nada para mim depois, mas reconhece. Eu acho que a farda ficou muito atrelada também ao troféu, porque lá no estúdio eu deixei muito claro, né, da questão do policial, o policial ter uma vida, ser uma pessoa, né, ter uma pessoa por trás da farda. Então, as pessoas já associaram a minha imagem à farda. Então, não é surpresa para eles. Na PM, você, como capitão, você trabalha na área administrativa, você falou. Isso. Na verdade, é misto, né? Eu hoje sou capitão, estou na Polícia Militar, trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiros, aqui no Guarujá, inclusive, muitos anos. E eu trabalho na parte administrativa, mas eventualmente a gente vai para as operações. Então, majoritariamente é administração, mas quando precisa a gente vai para a rua, sai para fazer o serviço operacional. Aquela vida de policial que a gente já imagina, né? Quanto tempo faz que você está na PM? Vai fazer 17 anos agora no começo do ano. Caramba, já. Você entrou criança. Passa rápido. Você entrou criança. Pior que eu não entrei criança. Eu não vou falar a minha idade. Não, de jeito nenhum. É brincadeira, não tenho nenhum problema com isso. Mas eu entrei eu não era mais nova da turma, não. Tinha gente bem mais nova do que eu. Mas, e passa muito rápido, viu? E as experiências, o dia a dia vai dando uma força diferente pra gente. Não sei se a gente acaba acostumando. Mas o pessoal fala, é perigoso. Realmente mas eu acho que a gente tem que se preparar, a gente tem que treinar para esperar, quando tiver que acontecer, estar preparado para isso. Com certeza, tem que estar pronto para o crime não escolhe a hora, né? Exatamente. Mas sabe o que eu acho muito legal? Parece que é uma nova postura, não sei como nomear isso, mas da instituição, da Polícia Militar, de hoje em dia a gente poder ver, como você falou, assim, antigamente a gente achava que não podia falar, não podia mostrar o policial, mas a gente vê assim que o policial tem uma vida paralela, logicamente, uma vida, né? É que hoje a gente conta com recursos que a gente não tinha antigamente, que são as mídias sociais. Certo. Antes, a gente precisava cavocar uma pauta na imprensa, né, nas grandes imprensas principalmente, para mostrar o bom lado da polícia, né? As boas ações. Então, hoje, com Instagram, Facebook e tudo mais, a gente consegue colocar nosso conteúdo, mostrar o que a gente faz muito mais coisa positiva, mas infinitamente mais coisas positivas do que um outro policial que pisa na bola. Então, a gente tem essa oportunidade de mostrar mais, né? Então, isso é bom. Porque as pessoas que gostam da polícia, vão lá procurar o conteúdo e sabem do que a gente está fazendo.
E acaba mostrando esse lado também humano do policial. O serviço de relações públicas parece que passou por um processo de modernização. Totalmente. Assim, da polícia, né, da instituição. Eu tenho um curso de relações públicas da polícia de 2011. Estava começando com a questão de Orkut, aquela época. A gente batia muito na questão da gente cavar uma pauta. Mudou, depois eu fiz outras atualizações e mudou completamente a abordagem. A polícia ela teve que se readequar a essa nova modalidade que está se apresentando aí e está conseguindo acompanhar muito bem. Hoje a polícia tem milhares de seguidores e é muito bacana que a gente consegue mostrar nosso trabalho. E esse é talvez o reflexo mais positivo disso tudo seja o estímulo a que as pessoas, cada vez mais pessoas adotem a polícia militar como uma profissão que de fato é, né? Exatamente. Não só como adotar como profissão, né, mas confiar, ver que a população em geral, né? Exato, a população em geral. Então, e quem precisar de qualquer informação, tem todas as mídias sociais, lá todos os sites à disposição para o público que estiver em casa e quiser poder procurar e se informar. É sempre prazeroso, para mim, pelo menos, poder falar do quanto é legal a gente ter a polícia militar como aliado, né? Como um irmão, né? Assim, tal, do que o crime, né? Logicamente, né? Não tenha dúvida. Que é o que muitas vezes a sociedade acabou se degenerando aí em alguns Exatamente. Ô, Carol, nós temos algumas imagens, eu vou pedir para o Fábio colocar assim, aleatoriamente algumas imagens de uma reportagem já feita aqui pela TV Guarujá e Guaru TV com você, mas eu queria que você contasse assim para a gente aqui no Assunto Cidade, como é que começou toda essa aventura aí de MasterChef, menina? Olha, eu sempre gostei de cozinhar, né? Mas a primeira vez que eu fiz um arroz na vida, eu queimei. Ah, é? Eu era criança, mas eu sempre me aventurei, sempre gostei de ficar do lado da minha mãe, da minha tia, que cozinhava muito em casa. E aí... Só queimou o arroz, só não fez mais nenhum estrago. Nossa, não, né? Já fiz milhares de estragos, milhares, incontáveis erros. Nossa, quantos bolos já não derrubei. Mas assim, faz parte de quem só está na chuva, só se molha quem está na chuva, né? Então, a gente acaba fazendo, errando e fazendo, acertando. E comecei a cozinhar em casa. Sei lá, em 2014, 2015, eu cozinhava no quartel. Eu levava comida, a gente comprava as coisas para comer de forma mais saudável. A gente comia lá. E aí os policiais que trabalhavam comigo, que são daqui do Guarujá, inclusive, eles falaram: ai, tenente, eu era tenente ainda, tenente, a gente vai inscrever a senhora lá. Eu falei: não, meu, deixa disso. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quando abriu a inscrição, eu falei com meu marido, falei: Magal, eu vou. Aí ele falou: meu, você vai arrebentar. Eu falei: eu acho que não sei. Ele: meu, vai e vê como é que vai ser. E foi maravilhoso, né? Mas você treinou com os policiais, então? Foram suas primeiras cobaias? Na verdade, meu marido é minha maior cobaia. Porque depois que eu falei, vou me inscrever, ele, coitado não, né? Ele se deu bem pra caramba, mas era um final de semana comendo e uma semana de dieta. Um final de semana comendo, um final de semana... Você fazia vários pratos lá pra ele? Fazia tudo, ia treinando várias técnicas. A cozinha é muito técnica, né? A cozinha trivial, ela é gostosa, mas o ponto de cozimento de uma carne, o ponto de uma massa, fazer uma massa doce, então isso me fascina. E eu fui treinando, fui fazendo e ele foi comendo. No quartel, a tropa adorava tanto que acabaram até te estimulando. Olha, foi a tropa que acabou te estimulando a participar? A primeira ideia foi deles, na verdade, a primeira, assim. Depois que eu voltei do MasterChef, semana passada, eu cozinhei para o pessoal que eu trabalho agora. Fiz um almoço lá e o pessoal: não acredito, a gente não vai comer a comida da senhora. E aí eu cozinhei essa semana e o pessoal fica curioso, né? Porque agora não tem mais conversa também. Eu chego nos lugares, ninguém mais me convida: vem comer em casa. Não, quando é que você vai cozinhar para mim? Pior é isso, agora você arrumou um trabalho para o resto da vida, né? É verdade. Esse aqui é o troféu conquistado, né? Por favor. Muito bacana, muito lindo. MasterChef Brasil 2020 da TV Bandeirantes. E é uma honra, eu até estava falando para você antes aqui da entrevista, tive a honra de entrevistar a sua xará, a Carol Barberotti, né, que ganhou o Bake Off Brasil também, com pratos doces, né? Sim, prato de sobremesa, confeitaria, né? Confeitaria também, uma simpatia como você também, e também
bastante orgulhosa, tal, de ter chegado também. Não tive o prazer de conhecê-la, mas ainda vou. Conheci a mãe dela. O Guarujá é pequeno, né? Então a gente acaba se trombando e uma hora eu vou encontrar com ela, uma hora eu vou trombar com ela. Tem o Dário também, que tem um restaurante em Santos, mas também é de Guarujá. Quer dizer, Guarujá está se tornando um centro, um polo de gastronomia. Maravilha isso. O Dário é uma inspiração, né? Eu já tive a oportunidade de ir no restaurante dele. Lá em Santos, é uma comida muito boa e é uma inspiração, né? Não tem o que falar. E tomara que o Guarujá se torne mesmo uma referência gastronômica no litoral, né? Quem sabe? Como é que foi todo o processo, assim? Primeiro você se inscreve, logicamente. Isso. Como é que é a inscrição? Eu não posso dar muitos detalhes por conta da confidencialidade, tá? O que você não puder falar, você tem problema. Mas basicamente é uma inscrição, né? E aí você passa por alguns processos seletivos e você vai gravar e você participa do programa. Esse processo seletivo já envolve alguma produção de alimentos? Na verdade, esse formato ele foi diferente por conta da pandemia, né? Então, eles mudaram, eles adequaram. Antes eram mais de 20 competidores e agora eles reduziram para 8. E a cada semana sai um vencedor para evitar aglomeração, para evitar um monte de gente na cozinha, provas em dupla, em trio, em grupo, não existe mais. Então, eles mudaram para evitar e não perder o ano, né? Porque senão não teria o programa. Então, foi uma forma nova que eles adequaram, na verdade, para o público não ficar sem assistir, porque eu acho que é uma das maiores audiências, esse tipo de reality na televisão brasileira. Então, para não perder, eles alteraram e fizeram dessa forma. Certo. Aí você se inscreve, participa do processo seletivo e aí você é informada que foi habilitada para... Isso, aí eles te chamam e você vai lá fazer o que todo mundo viu. Todo mundo viu na televisão. Então, aí eles fazem a gravação e passam a gravação. E as inscrições, agora já acabou de gravar, né? O pessoal que acompanha as mídias sociais consegue ver. Mas... o ano que vem, eles falaram que pretendem... Tudo isso que eu também li em redes sociais. Eles não falam nada pra gente, viu? Que eu vi em redes sociais é que se a pandemia melhorar, voltam. Se não... Então, o mundo tá meio diferente, né? Então, acho que tá todo mundo se adequando. Eles também, a gente também. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Essa culinária de alto nível, pudesse dizer assim, com os jurados que tem lá, assim, você já tinha vivenciado alguma coisa? Você conhecia os jurados, assim, pelo menos por nome, assim? Na verdade... de acompanhar? Assim, acompanho em rede social. Rede social? Mas eu não tive... Desses jurados, eu nunca tive a oportunidade de frequentar o restaurante deles. E... acompanho pelas redes sociais, alguns deles, na verdade, os 3 têm canais que liberam receitas, então são dicas que qualquer um pode pegar. E para quem gosta, quem se interessa, eu acho que essa pandemia também, outro lado bom, foi que um monte de gente se descobriu, inclusive na cozinha, né? Porque ficaram em casa sem fazer nada e vai testando receita. Muita gente começou a olhar o ovo, né? A frigideira e falou, acho que nasceram para o outro, né? É isso aí. E vai começar a fazer, testar e errar, e testar e acertar. Mas esses jurados eu não conhecia, mas já era de admiração há muitos anos, porque são famosos há muito tempo. Mas eu quero em breve... Aqui a gente está longe, não que é longe, a gente está perto e está longe da capital, né? Então, assim que eu tiver uma oportunidade, assim que as coisas normalizarem, eu quero ir sentir o gosto da comida deles, que ainda não tive oportunidade. Mas como você conhecia, né, já sabia quem eram, né, assim, você impõe assim, um certo respeito, assim, talvez até uma certa... Até um certo medo, na verdade. Medo, né? Não. Porque quando você admira muito uma pessoa, quando você chega perto, assim, você fala, meu Deus do céu, não acredito que eu estou aqui, né? E aí você tá lá cozinhando para pessoas que você respeita e admira. E que vão provar a comida que você faz. Você fala, ou se eu tomar uma paulada aqui, eu me quero um buraco no chão, né? E tem uma dose de suspense, né? Pelo que eu vi no programa, aquela cena do bacalhau, que a mulher, como é o nome? A Paola. A Paola, ela fala, não ficou bom. Você acha que tá bom esse ponto? Meu Deus Nossa do céu. É que não dava para medir batimento cardíaco ali, viu? Mas dava para ver que a mão estava tremendo. Olha, eu deixei a mão quietinha, assim, igual a gente fica no quartel em forma, sabe? Para não perceberem, mas o nervoso é enorme, é uma ansiedade misturada com uma realização também, porque você tá ali,
um monte de gente se inscreveu, você tá ali, ter sido escolhido e já está ali, já é uma grande vitória. Mas sem dúvida que eu não queria... Eu falei até no programa, né? Eu não saí do Guarujá para vir passar vergonha aqui, né? E aí quando ela fala, não tá bom, você acha que tá bom. Aí quando ela fala, te revela que na verdade tá Nossa, é indescritível a sensação. Aí desmancha, né? É isso, é indescritível a sensação. Não dá para falar. Fala, nossa senhora, é um alívio, uma sensação de dever cumprido, de trabalho bem feito, que é muito bom. É uma experiência muito legal. As receitas não são, desculpa, não quero entrar na confidencialidade assim, mas não são combinadas, né? Ela impõe para você, ó, faz isso. O que vocês veem, no que é passado na televisão, é o que acontece. Então, você então teve que absorver aí durante algum tempo, pelo menos, algum conhecimento sobre Por isso que eu fui treinando, porque na verdade, como eu não sabia o que... Como é o nome do seu marido? É Magalhães. Não, o primeiro nome? Valmir. Mas todo mundo chama ele de Magal. Magal, é por Magal. isso que o Magal sofreu. Na verdade, eu acho que ele não sofreu, ele se deu bem pra caramba. Engordou um pouquinho. Engordou. E eu falei em rede nacional, coitado, que ele estava 8 quilos mais gordo, mas ele já emagreceu, ele tá lindo. Mas eu não vou fazer propaganda. Mas, na verdade, como eu não sabia o que esperar, eu comecei a cozinhar para... É infinidade, inúmeras as possibilidades. Então, um dia eu treinava... Um final de semana eu treinava um tipo de doce e um prato principal. Na verdade, um sábado eu fazia isso, no domingo eu fazia... Aí chamava os amigos para vir comer a comida para não sobrar e não jogar fora. Entendi. Então, no outro final de semana, chamava mais outro grupo de amigos. Agora hoje a gente vai comer massa. No outro dia, carne. E assim vai indo e treinando sobremesa e técnica de molho. Fui treinando porque eu não sabia o que ia me esperar, né? O que ia aparecer para mim. Então, eu acho que por isso a ansiedade até que deu uma elevada. No bloco, no programa inteiro, assim, desde a primeira aparição até a última, quando você foi anunciada como vencedora, você teve que cozinhar quantos pratos, assim? Então, foi o primeiro bloco que eu cozinhei um macarrão. Macarrão. E aí teve a parte eliminatória. Até para quem não viu, né, o programa. Isso. Então, eu tive que cozinhar um macarrão e o prato que eles mostraram era um macarrão à carbonara, né, que tem uma técnica que eu não sabia. Precisava fazer a massa do macarrão? Não, não precisava. Mas eu estaria tranquila se tivesse fazer, porque eu já treinei muito massa para entrar. Porque o Valmir que eu diga. O Magal que eu diga. Mas assim, não precisou fazer, eles disponibilizaram a massa pronta, mas era um macarrão que é a carbonara, que é uma técnica que usa gema, manteiga, queijo e um defumado. Que eu não sabia qual que era a técnica, né? Então, eu fiz o que minha intuição foi falando lá. No começo do programa, eles dão uma passada assim, olha, a técnica é essa. E aí você tenta absorver o máximo que você consegue, aí você vai fazer isso, vai emulsionar a gema no queijo, na gordura, e aí eu falo, bom, como é que eu vou aplicar isso? Porque eles... É um macarrão de domingo. Mas eu já fiz esse macarrão 4 vezes em casa, depois que eu saí. Porque eu não posso errar, como é que eu não vou saber? E aí as outras vezes deram certo, eu fiz o tradicional mesmo, com ovo e bacon. Fica muito bom, e é muito fácil, É muito fácil. Quem quiser, faça. Qualquer hora eu vou colocar no meu Instagram. Por favor. Eu tô disponibilizando várias receitinhas legais, então talvez seja uma boa. Tá bom, depois tem que anunciar seu Instagram de uma maneira mais para todo mundo poder entender. Qual que é? Carol? É @Kaburun, K-A-B-U-R-U-N, Kaburun. Kaburun, tá Isso. bom. Carol, e depois do macarrão? Aí depois veio um bacalhau. Na verdade, a prova eram 6 caixas de países, né? E a ganhadora da primeira prova foi uma moça que ela, para a segunda prova, escolheu, ela que distribuiu as caixas. Então, ela falou, a caixa de tal país vai para tal pessoa, e assim foi distribuindo, e eu fiquei com a caixa de Portugal. Aí eu abri a caixa, tinha coisas para eu fazer um doce e coisas para eu fazer um bacalhau. Entendi. E eu decidi ir pelo bacalhau. Boa, essa parte você tinha mais ou menos se preparado, assim, para comida portuguesa, por exemplo? Assim? Então... Quando você caiu com a caixa portuguesa, você falou oba? Ou você falou nossa? Não falei oba porque... acho que muita gente vai me xingar, mas eu não gosto do gosto do bacalhau. E meu marido também não gosta. Então a gente não faz, eu não faço em casa.
E quando eu era pequena, domingo de Páscoa e Sexta-feira Santa, era sagrado, a gente comia bacalhau. Certo. Só que bacalhau era aquelas lasquinhas de bacalhau, né? Certo. Porque a família tinha sempre a grana muito curta. E uma cama de bacalhau, uma cama de batata. Batatalhau, né? Cebola, tomate. E aí eu tirava o peixe, deixava para minha mãe comer, porque eu não gostava. Comia batata e o uma delícia, arroz. Com azeitinho, uma delícia. E era esse o meu bacalhau. Então, eu fiquei tranquila, porque era peixe. E eu faço muito peixe em casa. Meu marido, ele não come carne vermelha. Mas fiquei ansiosa. Putz, será que eu vou acertar? Será que é a mesma coisa de fazer um outro tipo de peixe? Então, mas no final deu tudo muito certo. Fui usando umas outras técnicas e eu fiquei... tranquila. Depois que a receita veio na minha cabeça, me deu uma tranquilidade, assim. Eu consegui desenrolar a prova e, graças a Deus, quem assistiu viu que eles não tiveram um detalhe para falar. Então, isso foi que eu mais fiquei feliz, que eu venci com o meu acerto, não por causa do erro dos outros, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu prezo muito, que eu quero dar o meu melhor e ser vencedora porque eu dei o meu melhor, não porque o outro caiu, né? Então... Aí você foi consagrada já? Aí eu fui consagrada a campeã do MasterChef, do 8º episódio da 7ª temporada. Na primeira fase, você falou que quem ganhou foi uma outra moça. Foi. Aí é feita uma somatória dos na verdade não, na verdade assim, cada um cozinhou um prato, todos cozinharam carbonara. Certo. Todos. E só que assim, eu cozinhei um carbonara com lula e com camarão. Certo. Ela cozinhou uma carbonara com cogumelo e mais alguma outra coisa. Outro com abobrinha e não sei o que lá. Cada um fez o seu estilo, entendeu? E ela ganhou com esse carbonara vegetariano, que era com cogumelo e alguma coisa que eu não vou lembrar o que era. Enfim. Mas a técnica da carbonara estava lá, o queijo, o ovo e tudo mais. Então, como ela foi a vencedora, ela para a segunda prova tinha uma vantagem, que era escolher a caixa de cada um, inclusive a dela. Inclusive a dela. Podia escolher aquela se desse E ela melhor. Escolheu a caixa do Brasil, né? Que era a caixa que todo mundo queria, na verdade, né? Então, mas, que nem eu falei, eu fiquei mais feliz por ter sido mérito meu, né? E não por ter sido sorte, né, ou por meu tá menos pior. Não foi o caso. Agora, como a culinária desde muito tempo já virou uma profissão de sucesso, aí, aliás, uma opção sensacional para as pessoas que estão sem rumo na vida, aí, assim, sem vocação, achar que não tem uma vocação, né? O mais legal do chefe de cozinha é que nem você falou, você não gosta de bacalhau, mas você tem que fazer o melhor bacalhau do mundo. Exatamente. Né? E tive que experimentar o bacalhau cru. Certo. Eu não gosto, mas eu tive que experimentar, porque se estiver salgado demais, né? A gente aprende, que assim, o que eu penso, né? A gente aprende a comer de tudo um pouquinho. Claro. Mas a gente gosta de mais umas coisas do que as outras. Então, por exemplo, eu como bacalhau, né? Mas se eu puder escolher não fazer na minha casa, eu vou escolher não fazer na minha casa. Exato. Eu como calabresa, mas se eu tiver que falar assim, nossa, hoje eu vou comer calabresa, eu passo. Entendi. Por exemplo. Mas se tiver uma pizza só de calabresa, eu vou comer, não tem essa... E essa, eu acho que essa é a beleza da gastronomia, de você conseguir se permitir experimentar, acho que de tudo um pouco. Eu vou me desafiar a fazer uma berinjela, que é a única coisa no mundo que eu não como. Não como. Todo mundo já tentou me enfiar berinjela. Fiz ontem uma caponata de berinjela. Todo mundo Se eu soubesse, teria trazido para você. Todo mundo que eu conheço já tentou me enfiar berinjela de todo jeito, mas eu não consigo por causa de aquele cheiro de infância, assim, eu não consigo comer. Mas eu vou me desafiar, vou fazer uma lasanha de berinjela qualquer dia. É maravilhoso. Para ver se eu consigo desenvolver essa técnica que você falou. Eu acho que é uma boa ideia, viu? Carol, acho que é uma boa ideia. E agora? O que você faz agora? Vai continuar, vai subir na carreira militar ou vai abrir um restaurante ou vai pensar numa coisa? Vai participar de outros concursos? O que você... Na verdade, tá tudo muito nebuloso para mim ainda, né? A carreira militar é uma coisa muito firme, né? Não tem como eu simplesmente abrir mão, que eu falei, já são quase 17 anos. E eu amo a minha profissão, né? Só que eu também amo cozinhar. Só que não tem como eu largar uma coisa em detrimento da outra. Eu acho que eu vou tentar conciliar essas duas paixões, né? Então, sei lá, alguns eventos freelance, assim, alguma coisa, porque, querendo ou não,
o título, né? Esse título aqui traz um peso. E como? Né? Então, todo mundo quer... É um troféu que o tamanho dele não reflete a importância dele. E é pequeno assim graça. por conta de tantos, né? Foram 24 episódios, então por isso, imagina 24 coisas enormes. Não, mas não tem problema. Ele vale pela simbologia dele, né? Exatamente. Então, assim, eu preciso aproveitar isso, porque eu penso, né? Precisa ter muita coragem para chegar lá, dar cara a tapa, para não fazer feio, né? A hora que o Magal tiver enjoado, alguma coisa, você pode contar que vai ter um monte de cobaia para você. Até você terminar de montar o cardápio. Eu espero que ele não enjoe. Mas obrigada. Mas você pensa em seguir adiante, assim? Não, eu quero pelo menos alguns cursos mais sérios eu quero fazer. Só que assim, hoje... Estou terminando minha faculdade de Educação Física, né? Eu estou no meio de um terceiro curso de Libras. Eu vou falar disso ainda. Então, agora eu preciso acabar uma coisa para começar outra, porque quando a gente começa a fazer tudo... Legal. Não dá para a gente fazer nada bem feito, né? Acaba não fazendo nada. Exatamente. Eu vi na sua entrevista para a Beatriz Damasceno, aliás, uma matéria legal para caramba, que você vivenciou uma situação, uma ocorrência que a estimulou a aprender a linguagem brasileira de sinais. Você pode falar da ocorrência? Assim? Posso. Pode. A língua brasileira de sinais, né? A língua brasileira de sinais ela é a língua oficial, uma segunda língua, a língua oficial do Brasil também, assim como o português. Certo. Tá? Eu fui para uma ocorrência, eu estava no Corpo de Bombeiros e tinha uma pessoa surda. E era um surdo não oralizado, ele não falava, né? Tem alguns surdos que são oralizados, porque não é surdo-mudo, né? Deixo bem claro que não é surdo-mudo. Tá. Então, ele era surdo, não oralizado, e eu não consegui me comunicar com ele. A gente teve que esperar um familiar chegar para falar em Libras, para me falar o que ele queria. Tá. E isso me deixou altamente frustrada. E ele estava ferido, alguma coisa assim? Eu não lembro se foi uma tentativa de suicídio, não lembro se foi um incêndio, uma ocorrência. Eu precisava conversar com ele para saber o que tinha acontecido na ocasião. E aí eu não consegui. Eu fiquei, né, como eu falei, muito frustrada e eu falei, eu preciso começar a fazer. E o ponto, o start mesmo foi na faculdade. Eu tive uma matéria que era uma matéria optativa e eu optei pela Libras. E aí eu tive, sei lá, 15, 20 horas aulas, eu falei, é isso. Eu comecei, fiz uma aula. Legal. E já fui me inscrever. E aí comecei a fazer, fiz um curso básico, depois eu fiz um curso de contexto e agora estou no curso de intérprete de Libras. Eu estou amando. Inclusive anteontem, dia 26 de setembro, foi Dia Nacional do Surdo. Exato. Então, depois, se eu puder deixar parabéns pelo Dia do Surdo, deixarei em Libras aqui para eles. Então, pode deixar já, posso? Se quiser, por favor. Então, dia 26, Dia do Surdo. Então, parabéns pelo dia, toda a comunidade surda. Muito legal, muito bacana. A Polícia Militar, de alguma maneira, já se envolve nesse tipo de ambiente, assim, com alguém com uma formação, assim? Então, na verdade... Para evitar esse tipo de situação que você vivenciou. Na verdade, existe eu sou intérprete da polícia. Tá. Então, eu e mais 8. Legal. Então, tem um concurso, na verdade, uma seletiva. Tá. Isso foi feito no final do ano passado. E fizemos uma prova e passamos na seletiva e tem os níveis de intérprete. Então, eles têm esse cadastro, né? Hoje existe a possibilidade do surdo ir até uma delegacia, até uma companhia e fazer um cadastro para conseguir acionamento por SMS. Legal. Então, existe essa parte de inclusão, mas o trabalho está começando, está engatinhando, mas a gente está preocupado porque a ideia é que todos os policiais saibam o mínimo de Libras para conseguir dar um primeiro atendimento, né? Até a chegada de um intérprete, até acionamento dos meios. Então, a Polícia Militar ela abrange muito a questão dos direitos humanos, né? Essa questão da inclusão é sensacional. Sensacional. Então, tem vários... na verdade, tem várias pessoas que falam Libras, né? Que sabem a língua brasileira de sinais, mas que não são intérpretes, né? Lá no meu batalhão mesmo, acho que eu conheço umas 5 que não são intérpretes, né? Certinho ou oficializado, mas sabem e teriam a condição de atender. Então, legal.
É isso. Legal. Carol, eu ficaria conversando contigo até a hora da janta. Eu ficaria te enrolando aqui até a hora da janta, até para experimentar os pratos da Masterchef. Devia ter trazido a berinjela para você, viu? Maria, quem sabe? Eu ficaria, mas é como eu disse, a gente tem um limite de horário, mas você deixar uma mensagem de sucesso aí, de otimismo, de incentivo aí para todo o telespectador do programa, eu te agradeceria. E parabéns pelo teu trabalho com a linguagem brasileira de sinais, principalmente pelo teu trabalho como policial militar. Parabenizar a corporação, né, por ter hoje em dia essa postura assim de não precisar cavar pauta. Logicamente, a polícia é uma pauta e uma pauta excelente. Conte sempre com a polícia. Vocês também sempre contem com a polícia. E, na verdade, a única coisa que eu posso falar é que tenho um orgulho da cidade. Eu não sou do Guarujá, mas é a cidade que eu escolhi para viver. Me orgulho dela. Sou mais caiçara do que paulistana. Então, avante, firme e forte ao trabalho. Obrigado pela entrevista e pela presença. Muito obrigada. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.